Olá pessoal, chegamos agora no módulo 10, nessa nossa caminhada para trabalhar o treinamento de trabalho em equipe. No módulo 10, nós vamos falar de gestão das emoções. Então nós tivemos até agora, desde o módulo 6, trabalhando a questão da emoção ou da influência da emoção diante do trabalho em equipe. Demos um foco importante porque sabemos que as pessoas efetivamente trabalham utilizando da emoção no seu dia a dia. Então isso faz muita diferença no nosso trabalho em equipe. Então vamos falar um pouquinho sobre gestão das emoções. Como nós tomamos como base o conceito de Daniel Goleman sobre a questão da inteligência emocional, nós puxamos esse viés e estamos trabalhando nessa direção para que tenhamos uma conformidade dos conceitos que nós estamos trabalhando. Então, o que ele defende? Que é possível desenvolver a nossa inteligência emocional e com isso a gente pode reagir melhor às situações que se desencadeiam ao nosso redor e melhorar a nossa inteligência emocional, melhorando o nosso desempenho a nível intelectual. Então, olha só, se a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente consegue melhorar essa inteligência emocional e com isso a gente aumenta o nosso desempenho no nível intelectual. E com isso nós vamos buscar diversos resultados. Pensando na equipe, a utilização desse processo, desse mecanismo de inteligência emocional, vai transformar a equipe numa equipe de alto desempenho, num verdadeiro time de trabalho. E é esse o nosso objetivo, é isso que a gente busca, criar times. E eles apresentam um conjunto de sugestões para fazermos a gestão das emoções. Fazendo a gestão adequada das emoções, nós conseguimos desenvolver a inteligência emocional. Então, está tudo ligado à questão das emoções. Esse controle emocional, equilíbrio entre razão e emoção, tudo isso faz parte desse processo e ele efetivamente é produtivo quando bem alinhado. Então vamos lá. Primeiro, autoconhecimento emocional. É o quê? É o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Quanto que eu me conheço? Às vezes as pessoas não têm conhecimento efetivo do que elas são. Tem mais dúvidas do que certezas. Então é importante um exercício para que a pessoa comece a se autoconhecer. Fazer às vezes um treinamento que fale de autoconhecimento. Começar a trabalhar um pouco mais com feedback com as pessoas. Buscar junto às pessoas informações do que elas efetivamente enxergam da sua forma de trabalho, da sua forma de se comportar. Então essa abertura para que as pessoas possam te dar um feedback te ajuda muito nesse autoconhecimento. Além de ser uma coisa interna, mas são coisas que acabam externalizando a outras pessoas. Então você às vezes pensa que é de uma forma e age de outra. Por isso que esse autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento da inteligência emocional. E é a base também. Na realidade, se você não se conhece, você não conhece mais ninguém. Então é a base. Porque somente depois que você tiver controle, ou pelo menos consciência, dos seus sentimentos e emoções, é que você vai poder compreender o outro. Então não adianta você tomar conta da vida dos outros e não tomar conta da sua própria vida. A gente vê muito isso nas organizações. Pessoas que ficam tomando conta dos outros, olhando os defeitos, os problemas dos outros e não olham os seus próprios defeitos. E com isso demonstram, né, uma falta de autoconhecimento. Questionam coisas que as pessoas fazem, mas elas mesmas se comportam da mesma forma. Então, isso é muito comum, a gente vai enxergar isso dentro da nossa equipe, daquele grupo mais íntimo, a gente percebe isso. Quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente tem que ter essa abertura ao feedback. Também é a capacidade de gerir o nosso estado interior, as nossas emoções. Transformar essas emoções, né, canalizar elas para um comportamento adaptado, que seja apropriado a cada situação. Ou seja, eu tenho que ter um controle sobre minhas emoções para que efetivamente eu consiga, diante de uma determinada situação, ter um comportamento adequado. Tem horas que eu tenho que ser um pouco mais rigoroso, outras horas eu tenho que ser um pouco mais calmo.
Eu tenho que agir conforme a situação. E a inteligência emocional me permite isso a partir do momento que eu tenho, né, um controle sobre as minhas emoções e eu consigo gerir isso de forma a canalizar para um comportamento adaptado ou adequado. Podemos usar essa afirmação também. Isso para cada situação. Então a inteligência emocional ela tem esse viés. Automotivação. Então, a gente precisa pegar as nossas emoções, né, e direcionar elas para atingir as metas, os objetivos estabelecidos. A gente tem que ter sentimento em cima disso. A gente não pode enxergar que não vai alcançar ou que está longe de chegar onde tem que chegar e simplesmente desanimar. A gente tem que usar as nossas emoções, todas aquelas que nós vimos lá, as primárias, para que a gente tome ações. A gente transforma aquele conhecimento que é o cognitivo inicial, que vem para a gente como questões, né, demonstradas fisiologicamente pelas nossas emoções, nosso comportamento, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, se eu estou longe de uma meta, eu tenho que me sentir, de uma certa forma, motivado para ir atrás dessa meta. Não aceitar isso. Né? Se tiver que conversar com as pessoas, se eu tiver que cobrar as pessoas, se eu tiver que correr atrás, eu preciso estar automotivado para isso. Então, é o que? É direcionar todas as minhas emoções para aquela meta. Aí eu consigo dar foco, consigo trabalhar a meta, consigo andar da forma que eu preciso para chegar nos objetivos. Senão a gente não consegue alcançar esses objetivos. Então a automotivação, ela ajuda e pode facilitar alcançar os resultados, os nossos objetivos. Isso por quê? Porque quando a gente está usando as emoções, a gente tem mais empenho, a gente tem mais iniciativa, a gente tem mais otimismo, a gente briga mais pelas coisas, a gente quer chegar, a gente tem vontade. Então, isso tudo é demonstrado através das nossas emoções. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão. A gente tem que entender que esse aspecto de ter controle sobre a sua própria emoção faz com que você canalize essas emoções para os resultados que você precisa. Então, se a gente pegar alguns exemplos, vamos pegar aí no esporte, quando você percebe o nível de comprometimento dos atletas, como eles se preparam, toda a questão de se envolver com treinamento, buscar novos resultados, na hora que ele chega na competição, ele está, como o pessoal diz aí, né, sangue nos olhos e faca nos dentes. Ele não aceita outra condição senão a vitória. É essa emoção que ele busca. Por isso que ele está ali. É o sentimento que ele está buscando. Outra coisa importante, empatia. Como que é a nossa relação com as outras pessoas? De fato, a gente se coloca no lugar dos outros? Se colocar no lugar dos outros, não é você virar um clone da pessoa lá, essa pessoa, né, fazer o que ela faz. Não. Se colocar no lugar dos outros é entender, né, que emoções, quais sentimentos, necessidades, quais as preocupações que essas pessoas têm. E aí você entende um pouco mais o motivo dos comportamentos que elas estão tendo. Então, voltando àquele nosso conhecimento, a pessoa tem os seus problemas, né? São as coisas que a gente considera como cognitiva. Isso vai para o seu interior, em forma de sentimento, de emoção, e vai ter uma questão fisiológica, vai demonstrar essas emoções de forma física. E aí elas vão se comportar da forma com que essas emoções interferiram dentro desse processo todo. Ou seja, se a pessoa está tomando uma decisão, né, se comportando de uma determinada forma, que ao nosso entendimento não é adequada, a gente precisa de alguma forma entender o porquê que ela está tomando esse tipo de decisão ou esse tipo de comportamento e não simplesmente condenar. Porque dependendo da situação, ela está externalizando alguma coisa que aconteceu e que ela não, talvez não teve controle ou não teve condições de obter o melhor resultado e acaba demonstrando no seu comportamento da forma que a gente enxerga. Então é importantíssimo entender o que as pessoas pensam, mas não só isso. Como que elas chegaram a esse pensamento? Qual foi o caminho? Qual foi o fato? Como isso se transformou em emoções e como ela se transformou depois em comportamentos. E aí sim, por que as pessoas estão fazendo aquilo.
Então a gente tem que sentir isso também para poder trabalhar melhor com as pessoas. Essa competência de empatia, ela permite você entender as pessoas. E aí você consegue ter um melhor relacionamento com as pessoas. Isso é fundamental no trabalho em equipe. Quando você observa o comportamento de alguém dentro da sua equipe, você tem que entender o porquê que esse comportamento surgiu. Entendendo esse comportamento, você tem mais facilidade de trabalhar o relacionamento. Tem horas que você vai entender e falar, não, realmente essa pessoa tem razão no que está, na forma que está se comportando. Outras vezes as pessoas podem se comportar de uma forma que não é adequada e você vai enxergar isso, apesar da situação, e aí você consegue ter uma comunicação melhor, um feedback melhor, um controle melhor da situação e consegue tirar proveito disso para melhores resultados da equipe, fazer com que a equipe melhore nos seus objetivos, suas metas, etc. Então, tudo isso é importante para uma melhor gestão das relações entre as pessoas dentro da equipe. Essa gestão dos relacionamentos pessoais, né, é uma aptidão e facilidade de relacionamento. Então são aquelas pessoas que você percebe que conseguem desenvolver bons relacionamentos. Às vezes com pessoas difíceis, às vezes com pessoas que, poxa, ninguém consegue lidar com aquela pessoa, mas o fulano de tal, ele consegue ter um bom relacionamento, ele consegue se comunicar, até mesmo trabalhar junto, coisa que outras pessoas têm muita dificuldade. Mas por que isso? Porque ele tem uma capacidade, uma aptidão de trabalhar os relacionamentos pessoais através da empatia, através do autoconhecimento, etc. Então tudo isso vai somar para um resultado final, que é um trabalho coeso, um trabalho com bons resultados, alcançar as metas, ter bons relacionamentos, etc. Então, a aptidão e facilidade de relacionamento é gerado por isso. Resolução de conflitos. A pessoa tem mais facilidade diante dos conflitos, porque ela se coloca no lugar das pessoas. Às vezes tem duas pessoas discutindo, ela se coloca no lugar das duas pessoas para entender o contexto. E aí se posiciona e acha um meio termo ali, ou um termo adequado, ou tem como convencer uma pessoa no sentido de que a outra tem razão. Então ela consegue circular nesse meio de comunicação, nesse relacionamento, de uma forma saudável e produtiva, que vai chegar no objetivo adequado. Normalmente também se desenvolve muito, né, essa questão da negociação. Então você tem a capacidade de enxergar o outro, quais são as necessidades do outro e quais são as suas, e entender às vezes qual é o melhor ponto de negociação. Vou dar um exemplo, uma historinha antiga. O pai passou na feira, só tinha dinheiro para comprar uma laranja. Aí ele tem 2 filhos. Ele pensou, bem, só vou comprar uma laranja, não tem condições de comprar outra, vou levar para casa. Chegou em casa com aquela laranja e os filhos vieram, né, para pegar a laranja. Ele falou, olha, só tem uma laranja, como que a gente vai fazer? E a pergunta é para vocês refletirem, qual seria a melhor solução? Já pensaram um pouquinho? Bem, vou pegar o que a maioria das pessoas responde. Partir a laranja ao meio, metade para cada um. Então, isso não é um processo de negociação. Isso é um processo de divisão. Por que eu estou dizendo isso? Se houvesse essa empatia, se um se posicionasse no lugar do outro, entendesse qual era a necessidade do outro, se houvesse essa comunicação adequada, o que aconteceria? Um perguntaria para o outro qual era a sua necessidade. Nesse caso, por exemplo, dessa história, um deles queria fazer suco de laranja. E o outro queria fazer um doce de laranja. O primeiro precisava da parte interna da laranja, e naquela divisão que foi feita ele conseguiu fazer meio suco de laranja. O outro precisava da parte externa, e naquela situação ele conseguiu fazer meio doce de laranja. Se houvesse essa comunicação, essa empatia, esse relacionamento, um perguntando ao outro, saberia o que o outro tinha necessidade. O suco, né, teria as duas partes da laranja formariam o suco, e aí daria um suco completo, e as duas partes das cascas formariam um doce completo. E aí sim teríamos uma boa negociação.
Isso é para ter uma ideia de o quanto essa relação de empatia é importante no processo de negociação. E às vezes a gente só pensa em ir para o processo de negociação querendo ganhar, levar vantagem. Então eu vou com um produto que vale R$ 100, mas eu vou lá brigar para vender por 200. Se eu conseguir vender por 200, eu fico satisfeito. Só que talvez a pessoa que comprou fique insatisfeita. A gente está vendo agora nesse processo do coronavírus o preço de uma máscara facial que antes custava alguns centavos, hoje você paga alguns reais por uma máscara. É o aproveitamento das pessoas que têm o produto para aumentar. Isso não é negociação, isso é aproveitamento. Quem tem que comprar não tem opção, paga mais caro, mas sabe que está pagando mais caro do que o produto vale. Quem está recebendo acha que está levando vantagem. Mas será que você vai voltar para comprar lá de novo? Quando cair esse preço, voltar à normalidade, você vai voltar naquele lugar para comprar de novo? Mesmo se ele baixar o preço? Então não é negociação. Negociação é quando você faz o processo, vende um produto para alguém ou para um serviço e depois a pessoa volta para fazer de novo aquele serviço ou comprar de novo aquele produto. Aí sim você realizou uma venda. Só o primeiro processo não é uma venda. A pessoa pode nunca mais voltar no seu estabelecimento. Então, isso é importantíssimo. E a coesão do grupo. Tem um grupo coeso, um grupo que se defende. Não pode ser um grupo que um fala mal do outro, um reclama do outro, sai da reunião, o outro fala que o outro não... Não, pessoal, tem que ser coeso. O time está ali junto, tem que estar junto, tem que se defender, tem que ser um time que tem que brigar um pelo outro. Isso faz diferença, isso dá uma confiança às pessoas, isso dá um espírito de corpo, as pessoas sabem que estão com o time junto com elas, sabem que quando precisar lutar vão estar juntos. Então, tudo isso é importantíssimo. Então tem que ter essa coesão, o grupo tem que estar junto, não pode pensar de forma diferente. Então, quando a gente fala nessa questão da gestão dos relacionamentos, as organizações dão muito valor para isso. Essas pessoas que conseguem negociar, trabalhar com conflitos, conseguem influenciar as pessoas, trazer as pessoas para as metas e objetivos, conduzir as pessoas no bom sentido, de alcançar resultado, metas e etc. Ou seja, essas pessoas têm muito valor no mercado de trabalho. São pessoas que são reconhecidas como pessoas que efetivamente conseguem resultado através das pessoas. Não é só através do esforço próprio. Porque sozinho, no máximo, a gente chega a 1. 2 pessoas passam de 2. Essa é a conta. O trabalho em equipe só vale a pena por conta disso. Você junta as pessoas e você tem um resultado muito melhor do que os trabalhos individuais. Esse é o processo do trabalho em equipe. Então vale muito para as organizações pessoas que efetivamente têm a inteligência emocional. Chegamos então ao final do módulo 10. Até mais e a gente se vê aí no módulo 11º. Um abraço a todos.